Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Vocês já sabem, me chamo Davidson Leopoldino e estamos aqui agora para um dos programas mais especiais, e vou dizer uma coisa para você, mais históricos de Pernambuco. Estou aqui com nada mais nada menos do que com um patrimônio histórico da nossa cidade. Patrimônio histórico de Recife, patrimônio histórico de Pernambuco, um patrimônio histórico do Brasil, minha gente. Com quem nós estamos aqui? Pastor João! Oh, Deus, rapaz, que legal! E para você que está aí ligadinho no Podcast 95, não esquece, porque a gente vai falar um pouquinho da nossa história. Para mim é um prazer expressar junto com você aí do outro lado e saber tirar dúvida. Por que esse programa tem durado tanto tempo? Qual é a trajetória para ser impactado com a unção de Deus e não desistir do propósito? É o que aconteceu na minha vida e na vida de muitos que fizeram parte desse programa. Então a gente vai falar um pouquinho dessa história junto com o Podcast 95, com o Davis que está me dando aqui um abraço para todo o estado de Pernambuco e para todo mundo, porque a gente está na rede, não é verdade? Rapaz, uma fala bonita, né? É eloquência, eu acho isso tão legal. Meu Deus. E o povo fala, não, Davidson, tu tem uma voz de radialista. Nunca, minha gente. Quando eu vejo o pastor João aqui falando de maneira tão bonita, eu digo, ai, meu Deus. Pessoal, esse podcast ele vai ser muito da hora, ele vai ser muito legal. Vamos estar aqui com o pastor João, do Paradão Evangélico. Se tu aqui, ó, meu irmão, possivelmente se tu conhece a 95, você também já conhece o Paradão Evangélico. Já vou te pedir uma coisa, tá? Se você for aquele cara que tá com a 95 há muito tempo, sabe que o programa vai ser legal, já deixa o teu gostei aqui, já deixa o teu comentário falando, sou da cidade de tal lugar, sou, sei lá, sou de Portugal, sou dos Estados Unidos, já deixa aqui teu comentário pra gente saber até onde essa rede tá levando. Aleluia. Beleza? As nossas redes sociais, a minha rede social, a rede social da 95, do Paradão Evangélico e do Pastor João, vai estar aqui na descrição também. Assim que tiver uma folguinha, você vai lá, clica no link, acessa nossas redes sociais, no Instagram, acessa lá o TikTok. Exatamente. E nos acompanha. Porque assim, o TikTok dá essa dinâmica, o Instagram a gente posta stories, né? Então todo dia a gente tá por lá um pouquinho. Inclusive você pode já acessar PGM TV, Paradão Evangélico, tá? Você vai estar lá também curtindo um pouquinho dos bastidores aqui da entrevista e desse podcast que a gente vai falar muita coisa boa para te levantar na fé e saber que propósito não para. Propósito é contínuo, tá? Fica ligadinho. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amado, e se você puder, claro, nos ajudar, durante a nossa gravação, tá? Durante a nossa transmissão aqui, vai ficar aparecendo em algum lugar da tela, eu sempre fico alternando, então por isso eu faço isso. Em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo um QR Code com um Pix. Então se você quer ser um mantenedor da 95, ajudar que o nosso trabalho está se mantendo, você dá uma lida aqui desse QR Code, você acessa o Pix que está na descrição e nos ajuda. Todo o valor que é direcionado, a gente coloca aqui em estrutura, a gente coloca aqui num lanchinho legal que a gente dá para o nosso entrevistado. Então, isso ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Se você puder, então, conta com a tua ajuda, beleza? Primeiro Deus, né, sempre sustentando a gente, e vocês estão sempre nos apoiando. Deus abençoe. Legal demais, né? Sem mais delongas, pastor. Meu pastor, é muito difícil pra mim, né, desassociar o pastor João do Paradão Evangélico. Eu sempre pensei que tudo é um negócio só. Mas eu sei que o Paradão tem quantos anos? 28 completa agora. 28 anos. E o senhor deve ter um pouquinho mais que 28, né? Eu estou completando agora esse ano, dia 23 de junho, 57 anos de carreira, 57 anos de vida, né? E eu digo isso de carreira porque, na verdade, eu tenho um chamado de Deus desde o ventre da minha mãe, viu, Meu Davis? Deus. E é isso que a gente quer ouvir, pastor. Vamos embora. Deus, ele tem nos movido assim, tremendamente, né? E quando a gente tem um chamado, a gente sente a unção de Deus. E eu lembro de toda a história, tá? A minha trajetória, né? Desde lá atrás, né? Muita gente vê a gente na TV, no rádio, não sabe um pouquinho da nossa história, a nossa trajetória. Eu já tinha aquela aptidão de vender. Eu sempre fui um cara que gostava muito de falar, de se expressar, né? Com as pessoas. E eu lembro que o meu primeiro desafio foi no sábado, numa manhã de sábado, e meu pai e minha mãe, graças a Deus, foram funcionário público, mas aí eu sempre gostei de buscar. E eu lembro que a gente fazia lá no bairro umas flores de Brilux. Não sei se você lembra daquelas garrafas Brilux, que a gente recortava aqueles ali, fazia flores, espetava numas paletas, a gente limpava as paletas de coco, e aí a gente ia para a praça, na feira principal de Beberibe, tá? Para você. E eu ia comercializar essas flores para ter uma renda. Eu já ter uma renda e botar alguma coisa dentro de casa. Veja só,
perder aquela timidez, inclusive na praça de uma feira, vendo amigos e me encontrar lá e dizer, eu vi você lá vendendo aquelas flores, e eu comecei a ver que isso a gente tem que quebrar um tabu. E eu lembro que a primeira vez que eu consegui vender todas aquelas flores que eu fiz lá de cachemir buquê, de brilux, que a gente cortava aquelas garrafas, e a gente fazia essas flores de borracha e ia comercializar aquilo. E aí eu comecei a falar com as pessoas, e as pessoas me davam atenção de uma forma tão expressiva, e aí levava, e já na outra semana já vinha, já comprava de novo. Legal. Então eu comecei a me expressar na área da venda através de uma necessidade de fazer uma coisa e ganhar dinheiro. E foi nisso, lá na rua era uma febre, todo mundo fazia isso para ganhar dinheiro. E eu, Legal. adolescente, pirralha, como te chamava na época, e a gente foi e aprendeu a fazer essa arte. E isso a gente começou a ganhar dinheiro, né? E aí eu gostei, vi o que Deus fez para mim, era a minha vida inicial de vendedor, adolescente também. E aí comecei, fui falando demais. E aí eu vim trabalhar em quê, Diego? Logo, primeiro trabalho office boy, né, de uma empresa chamada Megaton Engenharia, que hoje é uma empresa que ainda existe, tá? Atualmente. Já teve grandes proporções como o metrô do Recife, a Telp, a Celp. Eu era, na verdade, o bombril da empresa, porque eu fazia de tudo. Não só era aquele serviço de boy, mas também falar da empresa, representar a empresa, fazer pagamento de eletricista, viajava fazendo pagamento de eletricista. Olha, com tanta responsabilidade, um boy fazer, e o pessoal dizia, ele é um engenheiro lá da empresa? Eu digo, não, eu sou o bombril da empresa, na verdade eu que represento ela. Então as pessoas achavam que eu fazia parte não só do office boy, mas de todo um contexto. Eu comprava materiais elétricos, eu fazia licitações, participava de licitações, entendeu? Então eu comecei a me desbravar nessa área da comunicação e gostei. E aí eu lembro que um dia, trabalhando na Megaton, já fazia o quê? Uns 4 para 5 anos, e eu dizia, poxa, eu queria tanto aumentar o meu salário, eu represento essa empresa e faço tanta coisa, mas o salário não aumenta. E isso eu fui lá falar com o meu diretor, que na época era o Charles e o Jorge. O Charles veio a ser meu padrinho de casamento, né? E eu disse, Charles, vê só, eu já estou trabalhando aqui há tanto tempo e agora eu me sinto à vontade de chegar para pedir um aumento. Porque eu tenho representado a empresa de diversas formas aqui, não só no serviço de boy, mas também representando em licitações, compras de equipamento, compras de materiais elétricos. Eu estou aprendendo de tudo um pouco, então é a hora de eu ser reconhecido também, né? E ele disse, não, espera que vai acontecer. Eu digo, esse acontecer nunca chegava. Nunca chegava. Nunca chegava, né? E lá isso foi me desmotivado, porque eu corria muito, batalhava muito, mas o salário não dava, e era pouco para mim, porque eu era solteiro, mas não dava mesmo, entendeu? E eu digo, eu já vi que a gente tem que buscar nossas melhoras, né? E eu lembro que na época eu tinha um amigo que era da Igreja Batista de Cajueiro, que ele trabalhava no grupo do Jornal do Comércio, veja só como Deus faz. E aí ele ia viajar para Portugal. E naquela época, emprego era uma coisa que era por indicação, as pessoas indicavam muito quem vai ficar no lugar do outro, entendeu? Então isso era bom. E ele me indicou para eu trabalhar no telemarketing do jornal, mas que eu não conhecia o que era telemarketing, eu não sabia o que era telemarketing. Não sabia, mas eu fui aprender de imediato, porque telemarketing, na verdade, é venda direta por telefone, era uma coisa muito, na época, muito favorável, e as pessoas ganhavam muito dinheiro na época. E cheguei lá, quando eu fui procurar saber qual o valor, eu lembro que quando a menina falou o valor que eu ia ganhar, eu disse, meu Deus do céu, esse valor aqui é do engenheiro lá da Megaton Engenharia. Yeah. Era porque eu lembro que era 2,5 salários, mais comissão em tudo que a gente fazia. Caraca. Aí eu eu lembro que no primeiro mês de produção do programa, que a gente tinha metas a cumprir, de assinaturas, de classificado do jornal, e aí a gente ganhava o quê? De 6 a 7 salários mínimos. Imagina, isso na mão de um cara solteiro, de Davidson, de poder usar. E eu lembro que agora é muita exigência, porque a empresa estava se passando de uma transição para outra, o jornal não tinha muito valor comercial, porque soltava muito a tinta dele, as pessoas não queriam muito, preferia mais o Diário de Pernambuco, né? E aí veio a tecnologia do Paz Mendonça, que comprou o grupo
do Jornal do Comércio. E ele investiu no grupo desde a origem do papel, a tecnologia para não mais aquela tinta soltar, e ele veio trazendo muita inovação, né? Aí veio o classificado crescer, veio o cartão de crédito Hipercard na época, que as pessoas que fizessem sua assinatura do jornal ganhavam o cartão Hipercard. Imagina, você ser leitor e ainda desfrutar do bem que o cartão oferece, né, de você comprar nas lojas, ter descontos especiais, enfim, era um cartão de crédito e isso era uma febre, né, porque no interior a gente quando ligava, eu sou do Jornal do Comércio, agora com nova administração do Grupo Bom Preço, você vai passar a ser também o nosso assinante e nessa assinatura você também vai ter o quê? O benefício de ter seu cartão de crédito, imagina, poder desfrutar com a família, e aí a gente começava a falar e o cara se apaixonava por aquilo, e o cara passava tudo, a confiança era tão imediata, tão rápida, que o cara disse, eu quero fazer assinatura. Então as pessoas faziam assinatura, a gente pegava todos os dados, e aí o jornal chegava na casa dele, né, toda manhã, no café da manhã, ter aptidão de leitura, porque o pernambucano ainda ele não tem tanta leitura assim de gostar, sabe? Mas na proporção que o jornal foi melhorando, a gente foi vendo que o interesse das pessoas, as notícias fresquinhas chegarem na casa dele e ter um respaldo, que era um respaldo ter um cartão de crédito, entendeu? Então, o jornal na época cresceu muito, né? Eu passei no grupo do Jornal do Comércio quase 9 anos de minha vida, entendeu? Então foi bom porque foi uma trajetória de assinatura, né? Para você entender, mais de 24 rapazes e moças trabalhando juntos, e era 3 sessões que a gente trabalhava lá, e eu trabalhava sempre à noite, né? Eu pegava na sessão da noite, e a gente ia na casa do cliente até as 8h30 da noite, ligando e fazendo assinatura. Depois eu fui promovido, eu fui para o classificado do jornal, e aí é que eu fui mais desenrolado ainda, que eu fui falar com o empresário, não só eu falar com a pessoa assinante do outro lado da telinha do telefone, mas também visitar as empresas, oferecer o classificado do jornal, a credibilidade que o jornal estava tendo, estava sendo muito grande. Sim. E foi crescendo também. Então isso eu fui desenrolando e fui gostando também da comunicação. Só que veio dentro do jornal uma oportunidade de eu também ser locutor. Né, ele pegou alguns profissionais e ele estava precisando fazer alguns programas de TV e lá a gente ia fazer um curso de locução e de apresentação na tela. E aí a gente veio na época, a TV Jornal veio, que era o mesmo grupo, e fez alguns testes, né? E aí eu fiquei apaixonado por aquelas câmeras ali, aquelas câmeras enormes da TV Jornal, né? E ali o primeiro teste foi eu vendendo o jornal. Imagina, eu vender uma coisa que eu já estava vendendo há 9 anos. Então, me desenrolei muito rápido, entendeu? E na proporção eu estava entrevistando menos nada mais do diretor-geral do Jornal do Comércio e do próprio Paz Mendonça, que eu não conhecia ele pessoalmente. E aí veio esse trabalho, a gente ficou feliz pelo propósito, né? Ele disse, esse menino é muito genial, esse menino dava apresentador, o cara da produção, eu digo, rapaz, você acha que dá? Então vamos nessa, vou gostar do desafio. Então aquilo ali aconteceu alguns programas e aí virou um programete que a gente jogava dentro da TV Jornal e também dentro do jornal, que aí eu virei um garoto de propaganda para fazer o classificado, foto que eu tirava, e aí eu fui desenrolando essa área. Até que um dia eu já era evangélico, sempre eu fui evangélico, e veio a oportunidade, né, de saber que a rádio evangélica estava abrindo espaço para programas novos, para ter programas na própria emissora. E eu disse, poxa vida, eu acho que vou ter um programa de rádio, eu acho que eu gosto muito, já que é uma coisa que eu englobo também. Aí veio a proporção, mas antes disso ainda teve a proporção do jornal, a gente passou pelo Jornal do Comércio, passei por um bom tempo, mas aí veio o crescimento, e você sabe que depois que o funcionário mantém cadeira cativa, o jornal já quer perder algumas regalias para ele, e aí veio o interesse de eu pular do Jornal do Comércio para o Diário de Pernambuco, que era o líder, né? E aí a minha experiência no Diário foi excelente, passei um bom tempo também num classificado do Diário de Pernambuco, das assinaturas também, e aí veio a proporção de cada um na época, das pessoas que era mais antiga, ter suas lojas próprias, porque aí a gente deixou de ser aquele funcionário para ser particularmente parceiro do jornal e a gente ganhou uma cota
na nossa indenizações foi em cotas, que cada um abriria uma loja por área, para a gente fazer distribuição de jornais e ali a gente fazer o nosso comercial. Por exemplo, eu ganhei Abreu e Lima. Então, Abreu e Lima, toda a parte comercial daqui era eu que ia fazer, ia buscar os parceiros para entrar no classificado do jornal, entendeu? Então, cada um daqueles antigos ganharam isso, entendeu? É como uma franquia? Era, ou tipo uma diferente? franquia era, mas aí era ligado ainda ao jornal, entendeu? Então, para sócios, que a gente era 3 sócios dentro da loja, era muito difícil, porque lidar com 3 cabeças, e aí eles tinham um pensamento, e não era difícil, não era a mesma coisa da gente estar lá dentro do jornal, entendeu? Mas a gente passou um tempo ainda, e aí veio, eu disse, não, vou fazer o seguinte, não dá para mim, eu vou seguir, tá? Vocês continuam aí com a carteira de vocês na loja, e eu vou seguir. E aí, na época, eu botei o programa e fiz o quê? Fui abrir o próprio jornal. Eu fui ter a Voz e Beberibe, o jornal que era rodado na gráfica do Jornal do Comércio, com a mesma tecnologia do jornal. Agora, um jornal que eu posso te dizer que era 100% evangélico, porque tudo na minha vida eu sempre botei Jesus na frente. O nosso jornal tinha mensagem que ele saía toda semana. A tiragem do jornal, para você ter ideia, era 10.000 exemplares, distribuído gratuitamente dentro da cidade ali, dentro do município e bairro de Beberibe, Água Fria, Encruzilhada. Então era a Voz de Beberibe. As pessoas da sociedade, do bairro, reclamavam, a gente clicava lá o que estava reclamando, mensageria, músicas evangélicas, era um programa, era um jornal dinâmico, jogo de 7 erros, então a gente sempre ligava, agora sempre vinha uma mensagem lá para evangelizar, entendeu? E eu não perdi o que Deus me chamou, o propósito que ele tinha comigo, entendeu? Então veio o jornal passou ainda 3 anos, mas a pessoa que estava comigo fazendo a parte da edição, ele achou que a gente estava ganhando dinheiro e ele quis colocar um próprio jornal. Ele quis sair de mim, mas ele não sabia vender, ele não sabia buscar o recurso para o jornal. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, agora está vindo uma nova cara para o programa, para o Paradão Evangélico. Veja só, eu nem nome tinha do programa, mas eu vou trabalhar no rádio agora, eu vou vender anúncios para o rádio, eu não vou ter tempo mais estar com o jornal. O nome do jornal é nosso, a gente patenteou e vai ficar comigo. Você segue aí com o jornal, coloca outro nome e segue, porque aí eu vou seguir também. Eu tinha na época um comércio também que chamava também o nome do programa. Que engraçado. Eu não tinha um programa, mas veio o nome Paradão. Por quê? Porque era uma parada de música. Eu fazia um programa que dizia primeiro lugar, segundo lugar. Então era o que mais tocava durante a semana na evangélica, a gente tocava no sábado, no domingo, para fazer o reprise das canções mais tocadas da semana. Então por isso que se chamava Paradão, porque era paradão de sucesso, era paradão para parar e você ouvir as melhores da semana. Que legal. Aí chamou Paradão Evangélico. Então eu lembro que quando eu comecei lá, que veio a notícia de ter um espaço na evangélica, eu disse, mas meu Deus do céu, não sei se eu vou levar o programa. É diferente de você ter entrevistado e você levar um programa, entendeu? Mas aí a gente foi se moldando, o primeiro programa, para surpresa da rádio, um programa de domingo, antes da Episcopal, que depois vinha Paulo Garcia, eu comecei o programa com quase 12 patrocinadores. O programa inicial veio. Que legal. Foi um presente de Deus. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência de buscar recursos, então eu vou começar o projeto um Paradão já com recurso, gente abençoando esse projeto. E para a glória do Senhor Jesus, são 28 anos de carreira agora, que completamos em setembro. Entendeu? Então eu, particularmente, eu fico feliz de que Deus nos chamou e todas essas experiências que Deus fez com a gente foi assim, gratificante, sabe? Foram tamanhas que eu não saberia conduzir, eu não saberia se ia chegar até lá. Mas foi tão imensa, eu digo, Senhor, eu sempre digo uma coisa, viu, Davidson, que é o seguinte, eu sempre digo assim, será que Deus está querendo me levar já? Porque quando as coisas estão dando muito certo, eu digo, acho que é a hora, eu acho que eu tenho que partir dessa terra. Porque
tudo que eu tenho pedido a Deus, Deus tem realizado. E Olha Ele que sempre me realizou, entendeu? Meio às lutas de um programa que já passou pelo rádio, já passou em rádios comunitárias, em várias emissoras, como a TV Jornal, a TV Tribuna, a Clube, passamos pela TV Nova Nordeste, passamos pela Rede Estação, né? Mas são muitos Né? lugares. Depois passamos para as rádios, passamos ainda a Rádio Jovem Cap, a Plenitude, a Rádio Evangélica, a Maranata FM. Veja quantos lugares Deus foi nos abençoando, porque Ele não fecha a porta, Ele abre porta. E quando a coisa é de Deus, não fica, porque acontece. E aí eu dizia para o Senhor, Pai, eu só sei te adorar. Eu só sei falar do teu amor. Eu quero viver para esse programa. E muitas vezes a incompreensão de uns e de outros, até dentro da própria família, dizia, mas você não vai viver de outra coisa? Entendeu? Mas vai ser um programa, você não tem carteira assinada nem nada. Eu disse, porque eu só sei adorar. Quem sabe Deus vai me dar lá na frente o que eu preciso. E isso era o meu combustível, eram as dificuldades. Né? Aí eu gosto muito daquilo lá. Se aquele da tua própria casa não acredita, imagina. Mas eu quero te dizer que isso foi o meu combustível. E para a glória de Deus, né, os anos foram se passando e aqueles que não acreditaram, realmente Deus fez milagre. E Ele continua fazendo milagre nos dias de hoje. Aleluia. E uma pessoa que nunca desistiu de mim, eu sei que ela está no céu, meu papai ainda continua aqui, é a minha mãe. A minha mãe, ela sempre acreditou. Ela era minha ouvinte, ela era minha telespectadora assídua. E ela sempre dizia, olha filho, vai dar certo isso. Vai em frente. O negócio é, Deus te chamou para a comunicação. Entendeu? Então, ela era aquela motivadora, sabe? E quando eu vejo hoje se realizando tantas coisas que um dia ela sonhou, eu fico mais grato a Deus, né? Porque aconteceu que um dia a oração de uma mulher de oração foi ouvida, entendeu? Então eu quero chamar você que está sempre aí do outro lado e nos assistindo, ouvindo a gente nesse dia e nessa hora, que o propósito de Deus é muito mais além do que pensamos ou imaginamos. É tão grande que não cabe aqui dentro dessa salinha desse podcast. É um Deus que nos leva além das paredes, sabe? Eu aprendi a alavancar a parede de Jesus fora das paredes. Porque eu sou o mesmo adorador, Davidson, em qualquer lugar, na praça, dentro da igreja, no meu trabalho, na faculdade, lá na produtora, onde eu vou, eu sou a mesma pessoa. Então isso para mim é gratificante, porque o nosso Deus ele não limita a gente, ele nos proporciona. Agora ele vai fazer isso e ele vai te dar as asas conforme o tamanho da tua fé e o tamanho da tua proporção. E eu sou um cara muito sonhador. Não tem José, eu acho que eu sou mais sonhador do que o próprio José do Egito. Entendeu? Porque o impossível, eu digo, é impossível para mim. Mas para o Deus que eu sirvo, é pequeno demais para ele. Ele basta só uma palavra dele. E acontece. E o que ainda falta acontecer com esse projeto de 28 anos no estado de Pernambuco, ainda vai voar mais ainda. Para a glória de Deus, porque não é para minha glória não, porque a glória é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Ele te chama nessa hora e nessa manhã ou nessa noite para dizer a você que a proporção do que ele tem para nós é incontáveis. Eu gosto muito da música do Fernandinho que canta quando ele diz assim, conta as estrelas, ou contaria do mar. Não tem, são incontáveis bênçãos. Então hoje eu sou grato por contar tantas bênçãos que Deus já nos derramou
durante essa trajetória do programa, entendeu? Então hoje eu sobrevivo do Paradão Evangélico. Que legal. Hoje a minha vida é Paradão Evangélico. Hoje a gente tem outros projetos, mas a vida é programa Paradão. Como é que você... Ó, eu quero te dizer que eu não fiquei rico, tá? Mas eu quero te dizer que eu já viajei muito, eu já tive oportunidade de conhecer outros estados através do Paradão, já tive oportunidade de conhecer outros adoradores. As oportunidades que Deus já nos deu também, entendeu? E muitas coisas foi através desse programa, entendeu? Então como é que Deus nos dá desse programa e a gente não pode ser grato? Eu sou grato. Eu só sei viver para Jesus, porque Paradão é Jesus para mim. Se eu não tiver Jesus, eu sou nada. Então, enquanto eu estiver nessa visão, ele vai fazer o resto, deixa Deus trabalhar. Porque ele quebra o quebra-cabeça e as pedras que ele junta é na hora certa e no momento certo. Eu quero te falar que Deus só marca encontro com quem ele quer e na hora que ele quer. E ele junta por propósito. Aleluia. Aleluia. Deus só junta com propósito. É por isso que eu sou apaixonado por esse Deus. É impossível não ser grato. É impossível não dizer a Ele que Ele é o alvo do... Porque nos últimos dias que nós estamos vivendo, Davidson, as drogas, as notícias más, as coisas que têm acontecido no mundo, mas ainda enquanto nós estivermos marchando e tendo fé, essa é a verdadeira excelência de um Deus que não desiste de nós. Eu até abri a Bíblia aqui no Salmo 40, eu gosto muito desse salmo, que ele nos fortalece a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Deus, esperar com paciência, às vezes quando o verão tá bom, é muito bom. Que tá brilhando o sol, né? Mas quando chega o inverno, que é muito fechado, é muito frio, e a gente não vê a solução lá fora. Mas aquele que está dentro de nós é maior que este mundo. É o Espírito de Deus. Por isso que quando clama a Ele, que Ele vai fazer o mais. E foi essa paixão que só eu e Deus tivemos nesse propósito. Paradão Evangélico. Que bênção, pastor, que bênção. O senhor falando. Acho que é impossível a gente não se emocionar, porque a gente vê a maneira como Deus ele veio lhe conduzindo, ele veio lhe preparando, através até de um trabalho, podemos dizer assim, de um trabalho, ele foi conduzindo o senhor para levar o senhor exatamente ao Paradão Evangélico, que nós entendemos e vemos que era o objetivo que Deus tinha para a sua vida. Isso é uma bênção. E quando o senhor estava falando sobre isso, né, sobre a questão de viver e ser muito feliz, eu já ouvi, aquilo que eu já ouvi falar do Paradão Evangélico, são de pessoas que falaram, Davidson, sabe o que o Paradão Evangélico ele faz? Ele dá oportunidade para pessoas que outros programas não dão. Hoje o Paradão Evangélico, isso eu ouvi de pessoas, tá? Foi relato, não foi de uma nem de duas não, foram de várias pessoas. Dizendo, Davidson, o que eu amo no Paradão Evangélico é porque ele dá oportunidade e ele mostra pessoas que estão querendo, que estão com o seu talento ali para ser aperfeiçoado, pessoas que querem mostrar algo, crescer na parte de Deus. Evangelho, e ninguém abre porta, só quem abre porta é o pastor João. É só ele que leva lá no programa, que dá essa oportunidade pra gente. Então assim, em nome desse grupo, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Amém. Por essa ponte na vida das pessoas. E eu fico feliz, porque a proposta do Paradão sempre foi essa. E o que mais me alegra, viu, bandas e cantores e adoradores que já passaram pelo programa Paradão Evangélico, é que eu encontro muitos que começaram lá atrás e que galgaram, e que cresceram também na área da música. É claro que na trajetória a gente também ficou triste de ver pessoas que infelizmente perdeu a essência e o propósito de chegar onde Deus chamou. Porque se fosse fácil, David, todo mundo ia ser apresentador. Se fosse fácil, todo mundo ia ter programas e mais programas, entendeu? Quantos programas existiram? Eu não digo competição não, que não tem competição, mas que se galgaram e querer fazer a mesma coisa que o Paradão fez, mas que infelizmente esses programas não estão mais aqui, entendeu? É porque Deus tinha propósito. Isso mesmo.
para você. O que Deus preparou para o Davidson não vai ser a mesma coisa que preparou o pastor João. E nem para essa empresa que se inicia, são quase 3 anos, mas ainda é bebê. Mas que Deus vai levar a 30, 60, depende do seu propósito com Cristo e que proporção você quer chegar. Então eu sou um homem profético, eu já declaro para esse lugar aqui, bênção sem medidas. Glória a Deus. Que você chegue, David, com o seu irmão, na proporção do podcast 95, em lugares muito grandes, e que você faça do que você se apaixona. E que vocês dois não precisem mais trabalhar para ninguém. Fique dependendo agora do 95. Aleluia. Porque esse é um propósito de Deus. E esse foi o meu propósito, entendeu? Não trabalhar há 28 anos para ninguém mais, mas sim para o propósito de Deus, que foi o paradão evangélico. Então eu fico assim feliz, porque ele realizou e ele continua realizando. É porque nós somos pequenos e falhos e fracos. Mas ele diz para nos animar que quando a gente está bem fraquinho, aí é que a gente está forte. Aí é que ele está forte. Então isso me motiva, então tá bem. Então quando eu estivesse chorando, fraquinho, aí o senhor tá forte, então eu vou ficar forte. Você tá entendendo? Uhum. Então é essa minha paixão que eu tenho por um Deus que nunca deixou de cumprir o que ele prometeu. E a gente pensa que quanto mais a gente se doa, que as coisas vão ser mais fácil. Eu quero te dizer que não vai ser fácil. Porque fácil vai ser lá na glória. Porque aqui no mundo a gente vai ter aflições, mas a palavra diz: tem bom ânimo. Porque eu venci as guerras por vocês. Eu tomei aquela cruz que era sua para mim. Você já é livre. Você é alvo de Deus, você é cidadela, você é cidadela deste mundo. Você é a herança que eu tenho lá na cruz. Então isso me faz assim, muito forte. Porque eu sei que alguém tomou aquela cruz por mim. Somos pecadores falhos, pequenos. Mas aquele que completou tudo isso, ele rasgou o véu do alto a baixo e disse: olha, eis-me aqui, Pai. Está tudo consumado. Estão todos livres. Agora vão ser sarados, abençoados. Não vai ter mais aquela para entrar no templo da minha igreja, entrar com o sino para saber se ele está vivo. Eu vou quebrar todo esse jugo do capeta, de dogmas. Eu não gosto de placas religiosas. A placa é Jesus. É porque isso muito limita a gente de Cristo. Eu louvo a Deus hoje pela igreja, a parede preta, branca, a praça, se não tiver parede. Porque Jesus é quem tem que aparecer, Jesus é que tem que estar vivo nos dias de hoje. E é Jesus que tem que ser o alvo dessa nossa resposta aqui. Então eu louvo a Deus porque é Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que ser mostrado. Porque Ele foi o alvo maior. É Ele que levou a nossa cruz. Então, por o inimigo saber dessa toda a trajetória, ele sempre vai colocar obstáculo. Agora você tem que ser forte. Porque se você não for forte, você não vai completar o sonho que Deus colocou para você. Isso me impulsionava. Eu digo, agora está dando certo. Eu aprendi uma coisa, viu, Deus? Que quando está dando errado alguma coisa, aí é porque está dando certo. Não é impossível um projeto no meio do caminho dar sempre certo, porque está tendo alguma coisa. Tem que ter dificuldade, tem que ter muita garra, tem que... Meu Deus, será que vai dar certo até o final? Entendeu? Agora mesmo eu passei pela feira. A feira foi o maior propósito de Deus. De voltar de uma feira de quase 8 anos de existência que não existia, mas a trazer este público de um projeto que Deus me chamou, porque eu já vendia muitas feiras seculares. E eu precisava trazer a feira gospel de volta.
Então, pastor, vamos aproveitar então. Conte a história, é da Expo Gospel, tá, pessoal? Que aconteceu agora há pouco aqui. Conta um pouquinho aí da história. Como Porque, foi que o senhor trouxe para cá? O que ó, foi? De onde na surgiu? verdade, a feira já surgiu há 8 anos atrás. Uhum. Na época, também produzida por outra pessoa, aqui no estado, que na época eu comercializava ela, porque eu também trabalhei na Maranata como funcionário. E aí ele lançou a Expo Gospel, que não era Nordeste, aí no Nordeste já veio com a gente. E aí a gente viu que deu certo a feira. Só que ele não se interessou em continuar o projeto da feira. E aí a gente veio também. Eu sempre falava com algum empresário de feira, eu disse, rapaz, o mercado gospel é importante, é bom, tem público. Eu já vendi, eu entendo, entendeu? E aí eles diziam, vamos conversar. E sempre eles. Mas aí sempre Deus manda os loucos que Ele quer. Eu quero te dizer que Deus, Ele faz exatamente isso. Quem não acredita, ele pega outro que é mais maluco que você e faz. Mais doido Pouco mais doido ainda, porque aí ele disse, não, eu até agradeço pela vida do Osmar, porque é uma pessoa de Deus, porque ele ainda não confessou dizendo que Jesus é o seu Salvador, mas eu quero dizer que ele é mais crente do que muito crente. Porque eu já vendi esse para o bebê gestante, e aí eu disse, Osmar, vamos trazer a feira gospel, vai ser importante trazer. Tem público, tem produto, é família. E a primeira coisa que eu te disse, eu tinha falado para outros empresários, ninguém interessou. Aí chega ele e ele diz, vamos fazer, vamos trazer. Agora só que eu não sei chegar até os seus clientes, nem você que tem que fazer a feira. Entendeu? Eu vou dar a minha ferramenta porque eu sou o marketing do negócio. Eu faço porque tem a minha já e a gente faz. O Osmar é da O Expo BB. Osmar é o diretor da Expo BB Ah, e hoje é o meu sócio da Expo Gospel. que legal. Entendeu? E aí ele veio com uma proporção que, para minha surpresa, eu pensava, eu aprendi com ele, que ele disse, você sabe qual é a estratégia dessa feira? A sua, por exemplo, é trazer a igreja. Ela é a peça principal. Não é nem artista de longe, não. É a igreja. E os adoradores daqui. Porque eu vi no seu programa, você tem muitos adoradores, sempre tem muita gente boa aqui do estado. Então você precisa trazer eles e trazer as igrejas. Veja, um ímpio falar uma coisa de uma estratégia, por quê? Porque ele já entende de feira, ele já faz feira. Ele tem feira no Rio de Janeiro, São Paulo. Ele tem diversas feiras seculares, entendeu? Mas ele não entendia do meu mercado. E por muitas vezes eu ia falar e ele realmente não entendia. Eu digo, não, a sua parte é até aqui. Essa aqui já é minha, porque você não entende o meu público não, tá? Fica tranquilo. E aí a gente se deu bem por isso. Porque a nossa sociedade tem que ter isso, tem que ter um Claro. conjunto e um denominador de aceitação para dar certo o projeto, entendeu? E ele foi tão marqueteiro que ele colocou exatamente o que eu queria. Muito marketing, fomos rede de outdoor, colocamos quase 60 placas, mais de 3 quinzenas colocamos em todas as redes, em todas as emissoras, a gente divulgou em todas as emissoras a Expo, entendeu? legal. Divulgamos, tivemos ao vivo flash com todas as emissoras lá, a Tribuna, a Clube, a TV Jornal, a própria Globo tivemos lá também, entendeu? Então ele tinha isso na ferramenta na mão dele. E eu não podia chegar, porque o pessoal já conhecia ele. Então ele foi a peça principal para o pessoal conhecer o gospel, entendeu? Com as imagens que a gente tem agora, a gente registrou e voltando com ela, agora a gente tem crédito, porque agora a gente já tem imagem, entendeu? De que é um público excelente. A prova é que a feira de 2026, para você empresário de todo o Brasil que está nos vendo agora, já pode entrar acessando as redes oficiais do Paradão Evangélico, tá? PGMTV, Paradão Evangélico, e saber da Expo Gospel Nordeste 2026, que dobrará de tamanho no próximo ano. Aleluia! Por quê? Porque Deus, ele nos promove a isso, tá entendendo? E ele faz o quê? Ele pega o ímpio e investe no gospel. Porque Osmar investiu no gospel. Ele acreditou num sonho. Mas por quê? Porque ele já viu que em mim, porque eu vendia e comercializava a feira dele, ele via isso em mim, que eu tinha aptidão para isso, entendeu? Então louva a Deus pelo que Deus faz, a junção, entendeu? Que ninguém faz nada só. Por isso que eu digo que eu preciso de você, você precisa de mim. A gente faz uma junção para que grandes projetos possam dar certo aqui no estado de Pernambuco. É você com o seu podcast, é eu com o Paradão Evangélico, é o Osmar com as feiras, porque é uma pessoa de marketing, de feira, ele entende tudo. Ele entende de dificuldade, ele entende do que precisa de logística, quantas pessoas vão entrar, ele sabe de tudo isso, ele sabe qual proporção e como conquistar.
E qual cliente, entendeu? Ele sabe de logística, de stand, de tamanho, de tudo, tudo ele sabe. Ele dá consultoria, ele já fez consultoria para várias empresas grandes, tá? Agora é uma pessoa que precisava eu dizer para ele que acima disso, tudo isso que ele faz, Deus é o alvo maior. E sabe qual foi o propósito ainda? De orar pela sua família e orar por uma mana dele que ele ama, que está no leito de dor agora, com câncer terminal. Tu está entendendo? Da irmã que ele mais ama. Como eu posso falar? Só Deus. Eu digo, Osmar, só Deus pode fazer. E saber perdoar. Diz que o perdão, ele quebra jugo. O perdão, ele abre portas. O perdão, ele faz o que ninguém pode fazer. Porque é ligado. O perdão, ele liga Jesus a Deus, e liga a terra a Deus, e ele quebra paradigma. O perdão, ele faz isso. Entendeu? Então eu tenho orado muito pela vida dele, entendeu? Ele é muito duro de perdoar, entendeu? Mas é uma família abençoada. Eu estive no Rio de Janeiro, conheci sua família, seus pais, né? E fiquei apaixonado pela sua vovó também, portuguesa. Legal. E aí fiquei feliz, né, de conhecer mais uma partícula de uma família que passamos a amar também. Ele amou muito minha esposa e a gente se dizia muito bem com ele também, né? Então passou a ter confiança e isso é muito importante também, entendeu? Então por isso que Deus, ele une com propósito, tá? Então ele faz como ele quer. Ele usa do ímpio. Eu tive muitos exemplos que muitas vezes eu tinha que fazer o paradão e eu não tinha porque para a TV e o rádio é muito injusto com você. Às vezes você está com muita audiência, mas aí você não ganha aquele dinheiro do tanto do Ibope, e aí ele não quer saber, ele tira você no ato. E se você não tiver o dinheiro para honrar no final do mês, eu digo, muitas vezes eu tinha audiência muito e eu chegava para ele, não deu para entrar o pagamento essa semana, mas para a semana está na conta. E muitas vezes eu não ia no ar na sexta-feira porque o pagamento não veio naquela semana. E isso me machucava muito, entendeu? Porque eu disse, poxa vida, a gente dá audiência, a gente paga, porque eu sempre paguei. O Deus me deu a oportunidade de buscar o cliente para pagar, honrar os custos do programa. E muitas vezes era assim com os grandes emissoras, porque eles são empresários, eles eram negócio, mas ele vê também que tem um mercado e o cara está ali pagando direto, está sendo mais um a somar o propósito da emissora, entendeu? E isso eu achava muito injusto. É por isso que hoje, graças a Deus, com as TVs digitais, não tem mais isso. Eu abro, eu faço, eu sou o dono e está aqui, porque eu posso falar de Jesus, o amor, uma hora e meia, entendeu? Com essa liberdade, né? Com essa liberdade, entendeu? Que ninguém vai me tirar do ar, entendeu? Só se eu falar alguma coisa que interfere, tu tá entendendo? Mas isso é importante para o reino, entendeu? Então isso me machucava muito. Eu disse, poxa vida, eu sou mantenedor aqui há quase 10 anos. E na hora que a gente não conseguiu a verba, numa semana, a gente não vai fazer o programa na outra semana. Assim mesmo, foi nas rádios também, tá? Rádio a pessoa Davidson. paga também para teu programa? Também, Davidson. Rádio Nossa, também. não sabia disso E é muito caro. Nossa. TV aberta, para você ter ideia, na época eu cheguei a pagar por um programa de final de semana 40 mil reais. Um 30 programa? mil. Não, Ah, um conjunto do programa, né? era um mês. Ah, tá. Um mês. Mesmo assim, ainda é muito caro. Caramba. Muito caro. Entendeu? TV Nova paguei, Tribuna paguei. Todos esses programas que vai ao ar é pago, filho. E é caro, entendeu? Então isso era injusto para mim. Eu digo, poxa, isso é injusto, viu? Porque a gente rala tanto. E aí eu só fazia. Aí eu aprendi, sabe uma coisa? Eu só fazia fazer. Era ganhar e pagar. Eu vivia disso, ganhar e pagar para as emissoras. Aí eu disse, não, Senhor, um dia eu não quero mais isso. Por isso que eu sonho um dia, viu, Davis, ter o próprio estúdio muito bonitão, do jeito que eu sonhei, com toda estrutura, com mega estrutura, para botar bons profissionais como vocês, que gostam de fazer o que faz, entendeu? E lá você tem o espaço de vocês. Eu quero isso. E eu creio que Deus vai realizar isso. Que vai levantar empresários, que vai acreditar no projeto e vai investir comigo. E eu quero isso. E eu quero te dizer que vai ser assim. Paradão TV, Paradão Rádio. É assim que se faz rádio, é assim que faz TV. Eu vou ser aquela pessoa que vou buscar recurso. E a TV vai estar no ar.
Lembra o que eu estou te falando. Paradão TV e Paradão Rádio. Porque é assim que se faz, rádio e TV. É com dinamismo, coragem, fé, buscar, inovar, crescer. Não para você, mas para outro, porque a família vai crescendo, entendeu? Então eu peço a Deus que Ele mande o recurso e faça conforme o querer dEle. Porque o alvo maior de tudo isso é Ele, é a palavra dEle. E quanto mais Ele me dá oportunidade, mais o reino vai crescer. Então eu digo, Senhor, estou aqui para fazer a tua obra. Se tu precisa de um nordestino, caba da peste, que gosta de cuscuz da charque, tá? Que gosta da pamonha da canjica, porque eu nasci até no dia bom. É aniversário em todo lugar. É canjica, pamonha, canjica, é milho verde, né? Bolo de milho. A minha festa é linda. João nasceu às 6 da tarde, dia 23 de junho, véspera de São João. Véspera de São João. E minha avó pegou e colocou meu nome de João Batista. Aí pediu a minha mãe, bota o nome de João, esse daí vai ser profeta. E realmente minha avó já profetizou, desde o ventre quando eu nasci, minha avó profetizou na minha vida. E aí veio a proporção do profeta. Passar por lutas, tempestade, dores. Mas eu quero te dizer que tudo isso tem sido um aprendizado na minha vida constantemente. Porque quando eu estou dando treinamento de vendas, que hoje eu sou consultor de vendas, Legal. aí eu digo, olha, quem diz que sabe de tudo, não sabe de nada. Estamos aprendendo todos os dias. Aprendendo para inovar e aprender. Que temos que chegar com metas. Tem metas a cumprir? Então vai chegar. E eu lembro que quando eu estou dando treinamento, eu vou logo na intimidade do cara. Ele tem vários tempos de vendas. Mas aí eu digo, como é que está a sua geladeira? Abriu a sua geladeira, tem tudo que você esperava ou só tem água rindo para você? Você está sem meta. Não adianta você estar com 30 anos de empresa se você não tem uma meta a cumprir. Você vai se cansar do que você vai fazer e você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você tiver meta e propósito, você vai chegar. Aí eu junto a ideia do aprendizado, da tecnologia e da vida, mas eu também sempre boto Deus, sabe, nas minhas palestras. Legal. E aí, no final, aqueles vendedores antigos vêm agradecer, se poxa, eu estava precisando dessa palavra, tá? Então, isso nos motiva, sabe? Então, eu sou marqueteiro, viu, Davis? Eu aprendi, tá? Então, é isso que Deus tem me mostrado também. Então, louva a Deus por essa trajetória de chamar, de dar oportunidade. Eu até quero agradecer também, porque também eu não cheguei só nisso, tá? Eu quero agradecer também sempre a minha esposa, que sempre foi uma mulher, são 27 anos juntos já. 26, vai fazer 27 agora, dia 20, faz 27 anos juntos. Também. Depois do paradão um pouquinho ali, ela chegou. Ela chegou. Entendeu? Foi um ano já estava comigo. E é por isso que eu digo a você que desde o início da minha carreira de casado, foi o paradão que nos manteve, varão. Pô, que legal. Que benção. Entendeu? E foi ele que nos proporcionou muitas coisas e ele vai proporcionar isso tudo. É claro que temos que ter, porque precisamos fazer. Mas para fazer eu preciso de respaldo também, entendeu? E quando a gente sonha, a gente sabe que tudo tem que ter investimento. Então eu louvo a Deus que o nosso sonho maior, agora que ela é psicóloga, a gente tem uma clínica também, que é a TEPS Mais, um Cordeiro, ela é psicóloga, tem uma equipe maravilhosa, com crianças especiais, autistas, entre outros também. E é uma equipe maravilhosa ali no Cordeiro, e a TEPS Mais, a clínica no Cordeiro. A gente aprendeu que meu sonho também no próximo ano de 2027, 2026, 2027 é abrirmos a nossa fundação própria, a Fundação do Paradão Evangélico. Legal, e essa fundação vai ser um lugar maravilhoso, tá? Um espaço, vamos ter de lazer, de treinamento, de capacitação para homens de Deus na leitura, de capacitação na área também da panificação, da palavra. Nós vamos ter grandes líderes também. Vai ser uma casa de recuperação, não, vai ser uma casa de esteio, entendeu? Vai ser uma fundação para preparar homens para a guerra. Que bênção, muito legal isso aí. Que isso é um meu sonho, sabe? Eu vi um terreno, eu sonhei, idealizei como precisa estar ali. E eu sei que todo mundo que vai passar na fundação vai sair outra pessoa
para a glória do Senhor Jesus, tá? E não vai ser uma casa de apoio a drogado, nada disso. Vai ter também, vamos tirar jovem das drogas, mas ele vai ser capacitado também. Ele vai aprender uma profissão. Se ele tem a aptidão da palavra, ele vai ser um bom pregador. Se ele for na área da música, vai ter ali produtos que vai ser instrumentos bons para ele tocar e se livrar das drogas, entendeu? Então vai ser realmente uma fundação para ajudar homens e mulheres de Deus que têm esse chamado, entendeu? Esse é o maior sonho, é abrir a, a casa e ter um espaço da Fundação Paradão Evangélico. É um sonho que está lá atrás ainda, que eu sei que Deus vai me dar esse propósito, porque vai ser uma proposta boa, que vidas vão ser seladas, vidas vão ser alcançadas através do projeto, entendeu? E até profissionalmente também vão aprender de panificação, né? Também vão aprender a fazer pão, bolo, coisa. E a própria fundação vai se manter nas coisas que a gente vai produzir, entendeu? A gente vai ter a horta, a gente vai ter coisas nossas mesmo, o nosso ketchup, nosso mesmo produto, entendeu? E lá na panificação eles vão estar produzindo aqueles produtos, então eles vão se manter do que eles estão produzindo, eles vão ser abençoados do que eles estão produzindo, vai ser abençoado porque ali vai ter palavra, porque a gente vai ter reuniões de manhã antes de começar tudo, a gente vai ter um devocional, a parte de louvor, e sempre vai ter ligado com música, tá? Na fundação. Então é esse o meu sonho, que a gente, até Deus voltar, que pode ser hoje e agora, que Ele realize, entendeu? Sonho eu tenho muitos, viu? Então eu espero em Deus que possa a gente chegar e que possa também alcançar não só o estado de Pernambuco, mas o Brasil e o mundo, porque eu estou com determinação mesmo que o Paradão vai voar para outros estados e a gente vai com proporção de mostrar o que o Nordeste tem de bom. E temos aqui talentos, pessoas boas e talentos para o reino de Deus. Então, se todo mundo chegou, eu também vou chegar lá. Vou bater na porta lá e vou dizer, eu estou aqui preparado já o produto, é só você me botar no ar e eu correr atrás de grandes parceiros. Eu lembro que essa proposta vinha antes da pandemia, mas felizmente não pôde pela Rede TV. E aí eu não pude chegar, eu tinha que ter 5 cotas, eu só tive 2 cotas e não pude ir até o final do projeto. Mas aquele paradinho ali só foi para a gente se consertar, refazer, que era o tempo, é o dele, é de Deus, né? E quem sabe Deus nos dá a oportunidade de chegar em uma grande emissora para levar o Paradão para todo o Brasil. Oi, você lembra de mim? Eu estava aí, agora eu estou aqui para dizer a você que o Nordeste está vivo e tem talento. Roda VT, porque a gente foi lá na praia de Maracaíba fazer uma matéria linda com o Surfista de Cristo, e isso vai preparado para você. A gastronomia daqui é belíssima e é boa. E aqui a gente vai mostrar, então a gente vai trazer de tudo um pouco. Vamos visitar as casas dos artistas, dos cantores gospel, vamos mostrar como é que está a trajetória de cada um deles. Por exemplo, por onde passa também, porque eu tenho um quadro dentro do programa, de quem é essa voz? Né? E aí é interessante, porque aí ele vai na casa deles, entendeu? E vai mostrar, passou pelo Paradão, então se passou, a gente tem história com ele, entendeu? Como é que ele está hoje. Que legal. Então, estão quadros bons, porque esses cantores hoje, eles vão muito em programas seculares, muito rápido, ele só canta, mas não tem um programa direcionado, como tinha antigamente a MK, que era um programa Conexão Gospel, né? Que era um programa que era muito forte também. Então, o sonho é esse, é o Paradão, que já é um programa de plateia, de trazer de volta também, agora não só no estado de Pernambuco, mas para todo o Brasil, né? porque expandiu. Do jeito que o Portiolli foi lá e bateu na porta, e Silvio Santos viu a fitinha dele, quem sabe a Patrícia ou a Daniela veja um pouquinho do meu sonho e veja que eu te mereço também um dia, já que ela também se mantém de patrocinadores, trazer parceiros e ter um programa gospel, por que não? Quem sabe, meu Deus, olha, não está sendo difícil, não. Eu estou assim, com ansiedade que isso vai acontecer, que eu só estou me preparando, entendeu? Porque o que Deus vai fazer é lindo demais aos nossos olhos. Glória a Deus, assim, eu pelo menos eu vejo, né, de fora que, assim, as portas se abrem muito fácil pro pastor João, isso é mesmo, né, velho? Ó, fazer uma feira, aparece uma pessoa ali e tal, estratégica, quer fazer isso, mas acontece. Isso é Deus. Isso é Deus. É Deus purinho, filho. Porque não tem como não fazer se não tiver Deus fazendo e juntando as pedras que Ele quer. Por isso que eu digo que para o quebra-cabeça ser completo, é Ele que monta as pedras. E Ele é que junta na hora que Ele quer. Agora eu quero te dizer que o final é brilhante. Por isso que eu digo que nós cristãos, nós temos início, meio e fim. E o final é brilhante. Agora você tem que ter muita fé e ousadia. E determinação e metas para ir até o final. Vai doer? Vai dar sangue na canela. Mas você não vai desistir.
porque aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Então, só é descansar, descansa, espera, fica no Salmo 40. Melhor. É melhor, fica lá, se deleita nele, chora nele, entendeu? Entendi. Pastor, nesse tempo, 20, 28 anos, né, é muito tempo. Eu tenho certeza que o senhor tem histórias para contar aí, algumas histórias bem curiosas de coisas que aconteceram. Nesse 28 anos, assim, tem algum Fato. momento, algum fato, alguma coisa que o senhor queria falar que foi curioso, foi luta? Eu tenho dois que me marcaram muito. Um foi nas caravanas do Paradão. O Paradão teve caravana nas ruas. E eu lembro que a gente levou o trio elétrico, eu lembro que era no bairro de Peixinhos, e a gente levou o nosso trio do Paradão, que a gente era cruzada Paradão Evangélico, a gente já levou as cruzadas para ruas, que tá? legal. Com o trio elétrico. E a gente, para fechar a rua, tinha que ter o alvará da prefeitura. Ah, sim, claro. E eu quero dizer que o alvará não chegava, e estava chegando a hora de a gente... E eu tinha que fechar. E eu digo, bota pneu e bota o trio trançado aqui que vai ter a cruzada. Porque não chegou ao alvará, a gente solicitou. A gente está aqui acobertado que a gente solicitou. E eles disseram que estava liberado. Só que eles não botaram os batedores, então a gente vai fechar. E eu fechei. Do nosso jeito. Eu lembro que a gente fechou. Coloquei os pneus lá, tudo, e a gente fez a cruzada lá. Meu Deus. Só que, terminando a cruzada, vinha aquela chamada, quem quer aceitar o evangelho? E eu lembro, Davis, que tinha de bêbado, que ia, aceitava Jesus, perto do trio chorava, entendeu? E era impressionante. Aí teve um fogo no final do trio assim, que a gente pensava que era efeito especial, porque a gente usava muito gelo seco, fumaça, né? Sim. E não era um fogo, tava pegando fogo o trio. Meu Deus. Entendesse? E a gente, tava todo mundo em cima do trio, entendesse? E a gente, meu Deus do céu, o que é isso? E todo mundo lá atrás, o motorista com os ajudantes lá, foram lá apagar tudo, e a gente pensando que era efeito, não, era um trio que tava pegando fogo. Meu Entendeu? Deus No do final de céu. uma cruzada, entendeu? Eu disse, mas tudo é para a glória do Senhor Jesus, faz parte também. Importante é as vidas que foram salvas, a gente deu o recado que Deus fez também, entendeu? Eu lembro também aqui, uma vez a gente trouxe uma cruzada aqui em Abreu Lima, que a gente trouxe na época o Dene Oliveira. Dene era muito amigo nosso, do secular, e eu sempre trazia, porque o pessoal gostava do Denis. Eu digo, quem vai estar na cruzada do Paradão é o Dene Oliveira, amigo nosso também, que ele gostava, ele era amigo, participante também do Evangelho. E eu lembro que ele estava no auge da carreira dele, mas eu só deixava para apresentar o Dene, a gente fez até aqui em Abreu Lima, na praça aqui, que eu tive apoio das Assembleias de Deus na época. E aí eu só deixava dele para a última hora, que era estratégico. Tinha pregação e as pessoas ficavam ali esperando que Denis ia falar, mas tinha pregação antes. Aí eu só chamava Denis depois, entendeu? Para ele dizer, dá um tchau, o prazer, estou apoiando o projeto, entendeu? Mas era estratégia, porque eu trazia mais gente não evangélica para ouvir do reino. Aí eu chamava cantores. Nesses cantores a gente já trouxe José de Paula, Mara Lima, Márcia Bandeira, que era concorrente da Chile Carvalhais na época. Eu trouxe vários cantores, né? Só que o programa ele foi se tornando um programa muito jovem. E aí eu tinha que definir se eu queria continuar essa área ou a outra. Aí Deus disse, não, vá na área jovem. E aí eu comecei a fazer meus eventos fechados, em clube, estudinho, e aí a gente trouxe DJ Alpiste, aí a gente trouxe Oficina, a gente trouxe a Cassiane, a gente trouxe vários outros parceiros, né, que a gente trouxe dentro do Paradão, Cris Duran, Damares, enfim, o programa foi em clubes, em clubes, né, e aí o Paradão foi formando a Pamela, o Novo Som, eu lembro que a gente trouxe Novo Som, a primeira vez, no aniversário do programa, a primeira vez, com as piscinas liberadas dentro do Veneza Water Park, à noite. Oh, que legal! Que imagina levar... Caraca. Legal foi, só que foi assim, muito desafiante, porque como é que as pessoas iam para o Veneza à noite? A logística para levar esse povo de Kombi, porque não tinha transporte muito para lá pelo horário, entendeu? Então era uma logística para levar esse povo. Mas esses desafios a gente veio, entendeu? A gente enfrentou, fora os outros desafios que teve dentro do próprio show, que a gente teve, entendeu? Que Deus precisava honrar, entendeu? E para você que pensa que é fácil fazer evento e não é, e a gente sabe disso, até não é pelo próprio cantor, às vezes é a produtora que dificulta mais, a gente sabe da dificuldade, mas Deus nos ensinou
que não vale a pena nem comentar aqui os desafios que a gente teve dentro do próprio show, entendeu? Com os grandes artistas, porque nesse período a gente soube quem era artista e quem era cantor, e quem era adorador. A gente até isso aprendeu como Paradão Evangélico. Quem a gente chama como adorador, quem a gente chama como artista, quem a gente chama como adorador de verdade, que vem porque ele sabe como é difícil trazer o cantor para cá, entendeu? Em termos de logística, de transporte aéreo, hospedagem, o próprio cachê, entendeu? Mas uma pessoa que eu sempre digo que é um adorador, eu encontro ele e eu falo isso, Cris Duran, um homem de Deus. Eu preciso trazer o Cris Duran de novo de Recife. Um homem que veio de berço, um homem que veio numa proporção grande e que precisa retornar aqui no estado de Pernambuco, o Cris Duran. E que me aprendeu e me ensinou muito também. De a gente também escolher quem a gente quer trazer no estado de Pernambuco, entendeu? Então, louvo a Deus pelas experiências que Deus nos trouxe. A outra é que dentro dos bastidores do Paradão a gente teve a presença da Fernanda Brum. Nesse dia foi um toró na cidade do Recife. Tivemos todo o pátio ali, toda a São José alagada. E a gente estava fazendo um Paradão com uma câmera com várias águas caindo dentro do estúdio. E a gente ia entrar ao vivo com o programa. Em meia hora a gente tinha que chegar com todo mundo, só tinha poucos profissionais trabalhando, e o Paradão, pela experiência de fazer programa, a gente fez um programa que era para 3 câmeras mais uma grua, a gente fez com uma câmera naquele dia ao vivo, com a Fernanda Brum, e parecia que a gente estava ali com todo mundo, a gente não trouxe plateia naquele dia, mas foi um programa muito abençoador, como a Exla e todos esses cantores que já passaram pelo programa Paradão Evangélico, tá? Então, fico muito feliz, já tivemos cobertura de grandes eventos aqui do estado. Hoje também a gente cobre vários eventos do estado de Pernambuco. Vamos ter 2 cruzadas grandes agora na Arena Pernambuco, nós vamos cobrir essas 2 grandes feiras. Vai ter o Congresso de Homens agora para 100 homens também, que vai ser de dia 1 a dia 3 de agosto. Ia ser agora, mas teve muitos arraiais nas igrejas e os líderes não vão poder participar. Então, a gente preferiu adiar. E esse encontro que é Origem, é um encontro para homens, para 100 homens, que a gente vai dar cobertura também, vai ser em agosto. Vem a Marcha para Jesus, que é mais um ano. Esse ano faz o 18º ano que a gente leva o nosso trio na Avenida Boa Viagem. Né? A gente conhece a estratégia da marcha, quantos anos a gente vem marchando durante esses anos todos, as experiências. Já marchamos com você, bem pouquinha gente, porque choveu, foi um toró de chuva. E as pessoas não foram até a marcha, mas os trios estavam lá e a gente disse, não, Senhor, se a gente veio para cá, a gente vai marchar até o final. E a gente foi, com a mesma alegria, coberto ali, com a lona, a banda tocando, com pouquinha gente. Mas aquele adorador que está no pouquinho, está no muito, está no grande, está na grande multidão, está no pequeno multidão, que eu aprendi a ser adorador com uma pessoa. Sabe qual foi a experiência? É como pastor. Às vezes a gente fazia culto para a igreja cheia. Mas tinha culto que só tinha 2 membros, 1 membro. E eu tinha que ser o mesmo pastor para falar do amor para aquela pessoa, para aquela alma, que ele cura, salva, e com o mesmo amor. Então eu aprendi a ser adorador com pouca gente, com muita gente. Eu sou o mesmo adorador, com a mesma alegria, de dizer que ele salva, cura, batiza, ele veio fazer, ele faz hoje comigo e você aqui. E eu aprendi isso. Então nesses eventos a gente teve todas essas experiências, entendeu? De muita gente, de pouca gente. Eu sou o mesmo adorador. Eu já fui a mesma adorador de uma rádio comunitária a uma rádio FM conhecida em todo lugar. E a mesma. Por quê? Porque a adoração está dentro de nós, está aqui dentro. E esse quem está aqui dentro é maior que este mundo. Então, louva a Deus. Eis-me aqui, eu estou aqui, pronto, para fazer o que Jesus quer ainda com esse programa. Glória a Deus, aleluia. Então, a marcha, ela vai acontecer no dia... Marcha 30 de agosto agora, na Praia de Boa Viagem. Você é mais um convidado do Paradão. E esse ano a gente volta com uma banda nova. Esse ano a gente está muito feliz com o pastor Edilson, com a igreja Novo Tempo, que vai estar ali levando louvores, né, chamando as músicas também, videira também, e outras canções maravilhosas. A gente vai estar lá dia 30. Quero também agradecer a todos os pastores e empresários que investiram sempre nesse programa. Eles é o mantenedor deles também, desse projeto. Esse projeto é impossível não estar vivo se não fosse eles. Eu tive experiência de empresários que eram espírita, hoje são tudo evangélicos, através do programa do Evangelho do Paradão, entendeu? Que eles se tornaram cristãos, na proporção. E quero te dizer uma coisa, no dia que eu precisava pagar a rádio, eu não tinha um centavo para honrar na sexta-feira a rádio.
Eu só podia entrar no sábado pago. Caramba. Aí Deus disse, sabe o que você faz? Você vai agora na Avenida Norte. Você está ouvindo o que eu falei, né? E você vai passar na frente de uma loja. Você vai entrar nesta loja. Lá vai ter uma pessoa lhe esperando. E ele vai investir 3 meses desse programa. E eu não tinha nada. Isso era uma sexta-feira à tarde. E eu tinha que pagar para sábado eu estar no ar. E eu saía de Pau Amarelo para Cajueiro. Na época da saída da Rádio Evangélica, eu fui para Jovem Cap e eu tinha que honrar. E eu entrei naquela novelaria e eu lembro que aquele senhor me disse assim, eu já estou lhe aguardando, vamos sentar para conversar. E aquele homem me recebeu com um olhar alegre e tudo. Ele disse, eu quero fazer, eu quero divulgar minha novelaria. E eu lembro que aquele senhor, o senhor Edvaldo, ele investiu 3 meses de programa. Eu não tinha 1 centavo para pagar a rádio. E eu lembro que eu cheguei, eu paguei, logo, eu fiquei feliz. Então, eu sou grato. Na hora que eu recebo a bênção, eu divido logo a bênção. E para minha alegria, toda essa família hoje são todos evangélicos. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, essas experiências é gratificante demais. Ele me disse, passe lá. Pode, você vai. E eu passei, é aqui. E eu entrava e aconteceu um milagre. É por isso que Deus é Deus milagre. É verdade. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva desse milagre. Tá? Então eu quero dizer para a sua vida, você que está aí, creia, confie, acredite. Tudo que ele começa, há uma trajetória. A plantinha, a gente vai, planta, a semente está ali, mas você tem que ser um bom regador, você tem que cuidar da plantinha, tem que ver como é que está, se tem em volta dela, ela está germinando bem, entendeu? Então, quem foi esse regador? Foi Jesus, eu sou a plantinha. Que a raiz ainda está se aprofundando mais a cada dia, sabe? E que quando ele coloca para dar bom fruto, no tempo certo e na hora certa. E que muitas vezes não sou eu, nem vai ser eu, nem minha esposa que vai colher desses frutos. São outros que um dia viram desse projeto para a honra e glória dele, aqui no estado de Pernambuco. Paradão evangélico. Aleluia, pastor João, muita bênção, muita bênção. E eu digo, Senhor, tá? Ainda tem muita coisa que vai acontecer através do Paradão Evangélico, eu tenho certeza de verdade. Eu até brinquei no começo ali, foi o Bruno até que falou lá no programa, né? E eu peguei essa palavra, Paradão Evangélico, era um patrimônio imaterial de Pernambuco. É isso aí. Isso é fato, isso é uma verdade. E mais uma vez eu repito, tá? Muita coisa ainda vai acontecer através do Paradão Evangélico. Glória do Senhor Jesus. Através da vida do pastor João. Amém, amém. E tem uma coisa que aí o senhor falou, tenho certeza que aguçou a curiosidade das pessoas. Eu acho que a gente pode encerrar com isso. Que em 2026 o senhor falou que vai ter a Expo Gospel e que ela vai ser maior. É verdade. Então, o senhor pode expandir um pouco sobre isso? Quais são as ideias? A feira no próximo ano vem com mais gravadoras, com mais convidados, mais empresas a investir também. Até os pastores que esse ano foram nossos convidados de estar no palco, todos eles já estão ligando, eu quero estar agora com o meu stand. Que bênção, então isso é bênção, né? Então a feira vai dobrar. A gente vai ter uma rua só de instrumentos musicais, só de tecnologia. Inclusive, esse ano a gente vai trazer para o ano empresas tecnológicas, tá? Novas câmeras, ritos, trazer novidade nesse mercado tecnológico. Como vai ter agora a Expo Cristã no Rio e São Paulo, a gente vai trazer também e novidades, né, que a gente vai trazer para o público aqui do estado de Pernambuco. Então, espera, no próximo ano é logo ali, a partir de setembro a gente já começa a pique total da Expo Gospel Nordeste 2026
E vem a Marcha para Jesus aí dia 30, né? Pra gente sorrir, marchar bem com a banda nova e trio Paradão junto com você e junto com esse povo e junto também um podcast 95 vai dar a cobertura dos Eita bastidores, glória. vai subir no nosso palco ali, vai estar também no trio, vai dar aquela parada, vai orar comigo também lá, orando pela cidade também e a gente vai estar registrando tudo. A partir de agora é coladinho, 95 o nosso podcast junto com Paradão Evangélico para crescimento do reino aqui no estado de Pernambuco. Se você ainda não colocou as nossas duas redes aí no teu canal, dá um like lá, compartilha, divulga, ora por nós, não é verdade, Davis? Isso mesmo. Para que a gente possa chegar à proporção que Deus quer conosco, né? E eu gostei muito de você, que você é uma pessoa muito dinâmica. Eu vi que no vídeo você se solta mais. E isso é bom pra gente. Fazer um podcast não é fácil. Ouvir, ser ouvinte, na verdade, você passa a ser um psicólogo. É tipo né? isso. Né? Você começa a ouvir, e na sala da psicologia você vai ver o que Deus quer para cada um, né? É a mesma coisa, é um psicólogo, né? Escuta, depois de, você vai acertar assim, se você fizer assim, assim, assim. Só que o nosso psicólogo maior aqui é Jesus. Próprio. Né? Ele é o próprio psicólogo. Ele diz, para dar certo, você tem que refazer isso aqui, tem que voltar 7 vezes aqui, para recomeçar de novo, né? Porque às vezes a gente tem que voltar. Sabe o que eu aprendi também? Recomeço, nunca é perda. O que a gente não fez, a gente não conseguiu, nunca foi perda. Sempre foi um aprendizado. Eu adoro recomeçar, Davidson. Porque o recomeço é muito mais gostoso, tá? É mais desafiador, entendeu? Então a prova foi a feira. Foi um desafiador. Poxa, como Deus fez, né? Quase 140 mil pessoas no pavilhão do Centro de Convenções. Tivemos vidas que converteram, gente que pediu oração pelas barrigas, com o seu bebê, as mães, a geração dessa feira do mês de abril vai ser bênção na terra, entendeu? Porque as pessoas vinham lá do seu stand dizendo, rapaz, a melhor coisa foi juntar essas duas feiras esse ano. Eu fiquei ouvindo louvores aqui, eu produzi mais, Legal. Tá entendendo? A estratégia de Deus é linda demais, tá? É favorável. É favorável. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor João, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Tamo junto de verdade. Eu quero dizer para você que Deus multiplique graça sobre a sua vida, sobre a vida do seu mano, sobre a vida do podcast 95 aqui no estado de Pernambuco. Né? Quero agradecer mais uma vez a Deus, a Ele que toda a honra e toda a glória, a minha esposa Anne Gabriel, a minha psicóloga, tá? Ela é psicóloga por tendência, né? Olha que eu pensava que a Anne ia ser uma ótima apresentadora de repórter, tá? Porque a Anne tem essa aptidão, entendeu? Que ela ia chegar, mas ela se apaixonou pela psicologia. E eu sei por propósito que eu precisava um dia na fundação ter uma psicóloga própria, né? Tá aí a minha esposa que vai ser a psicóloga da fundação, entendeu? Eu só lembro da Anne. Horário, João. Olha a hora, João. João, comercial, exatamente, exatamente. Então tem que ter uma direção. Tem que ter uma direção. Daqui a pouco é seu irmão, olha a hora, que já está terminando a hora da gente terminar de gravar. Então a vida é assim, é direcionar. Às vezes a gente não quer ser muito direcionado, mas tem que ter alguém que nos direcione. E que bom que o nosso diretor maior, quem está à frente dessa nossa batalha é Jesus. Né? Ele está nos direcionando ao caminho certo, correto, que vai aplanar os nossos caminhos, né? Que seja perfeito aos olhos dele, que a gente veja onde a gente está errando, onde a gente pode acertar e que a gente possa refazer de novo também, né? E ter oportunidade, que às vezes a gente não tem mais a oportunidade. Então essa é a hora da gente poder dizer, Senhor, eis-me aqui, faz como tu queres. Que tu faça realmente que isso possa florescer no estado de Pernambuco. E o meu maior sonho é não deixar esses jovens sem ouvir a palavra de Deus em todos os ritmos, porque tudo é de Deus. O tamborim é de Deus, a bateria é de Deus, a guitarra é de Deus, o som que sai da nossa boca é de Deus. Então, não deixa se limitar. A música, ela tem essa força, entendeu, Davis? Então, o paradão sempre foi a música sempre tem essa transformação. Eu lembro que quando tem uma canção que toca demais, a minha esposa diz que eu escuto demais. Se eu gostar de uma música, eu quero dizer uma coisa para você, eu escuto mais de 20 vezes. Só que você não entende por que eu escuto mais de 20 vezes. Porque cada vez que eu toco aquela música, ela me refaz em alguma coisa. E eu começo a chorar e começo a rir, que ela está me tocando, tá entendendo? Então, cada um tem uma intimidade com Deus. Eu sou essa. Quando eu gosto de uma música, eu vou lá, toco ela direto no meu carro lá. Regue direto lá, entendeu? Porque isso é bom também, né? Outro que a gente trouxe foi o DJ Alpiste também, que passou também pelo Paraná.
muito bom, né? E se Deus quiser, no aniversário do programa, que a gente está se preparando, nós vamos trazer esses cantores que passaram pelo palco do programa. benção demais. E vai ser uma noite de gravação para o DVD dos 28 anos de Paradão Evangélico. E a gente vai trazer os grandes nomes que passaram pelo programa, né? Que legal. É claro que a gente não vai poder trazer todos, porque infelizmente é custo. Mas a gente vai trazer grandes que passaram também pelo projeto. Um deles é o DJ Alpice, a banda Novo Som, a Pamela, entre outros também que passaram pela trajetória do programa. E vai ser uma noite de adoração e vai ser uma gravação de DVD para a gente fazer aí a comemoração dos 28 anos de Paradão Evangélico. Vai ser uma noite linda. Vai ser a terceira noite inesquecível. A gente tem um tema no programa que é a Noite Inesquecível. Na Noite Inesquecível a gente trouxe Kleber Lucas, na Noite Inesquecível um deles, a Noite Inesquecível a outra foi com Cris Duran e Damares, e essa vai ser a terceira Noite Inesquecível com todos que passaram pelo Paradão comemorando os 28 anos de carreira aqui no estado de Pernambuco. E eu creio que você vai estar lá cobrindo todos os bastidores, fazendo toda a trajetória também, porque nós precisamos de jovem como você. E o meu maior sonho, da minha preocupação de não ter filho, eu queria ter filho muito, 7. Mas só que minha esposa não me deu nenhum. Mas eu quero te dizer por quê. Porque cada um tem um propósito. Eu tenho muitos filhos espirituais. Aí amor, tem que ter filho. Aí hoje eu descansei no Senhor sobre isso, sabe? Ela é minha filha, eu sou filho dela. Entendeu? Aí hoje eu queria muito ter o Paradão Kids, era o meu sonho ter filho, porque eu queria dar continuidade do projeto, sim, entendeu? Sim. Mas aí vai o projeto em vocês, novos amigos que a gente faz, e quem sabe, a gente já teve outros apresentadores que já passaram pelo Paradão, que apresentou no meu lugar na época da política. Eu tive o Davis Max também, que foi um que também passou, né? Tive a Drica também que apresentou, eu tive também a cantora Lídia Gomel também que apresentou comigo. Então a gente já teve, quem sabe um dia eu quero trazer você apresentando um Paradão comigo. Meu Deus, que honra é essa? Pra gente fazer um programa junto, entendeu? E aí vai ser bom naquele dia. E aí, Davidson, quem é a próxima atração? Vamos junto agora. Aí a gente faz os bastidores, aí vai ser bom trazer uma experiência contigo na tela também. Pra gente fazer, né, uma experiência boa. E aí, no dia que eu não puder realmente, tá lá o David. Meu irmão, hoje, ele é muito bom, o Davi. Ele se identificou muito também comigo, entendeu? E aí a gente fala, mas é tão bom a gente conhecer amigos e fazer amigos nessa proporção aí do Paradão, tá bom? Já está convidado aí pra gente fazer uma noite do Paradão. Meu Deus do céu. Pra gente apresentar junto, tá? Tá bom. E a gente tá junto aí, levando o programa. E vai ser muito bom ter vocês aí. E o que a gente puder somar aí com o Projeto 95, vamos unir esse projeto, porque é na frente das telas e nos bastidores. E os bastidores a gente tem uma equipe top, viu? Que vai lá e fala com você e a gente vai ter registro de tudo. 95 faz isso. E aí a gente vai estar junto, né? Perfeito, Pastor João. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, viu? Sucesso pra gente. Sucesso. Felicidade pra você que já acompanhou a gente até agora. Lembra, continua orando por nós. A sua oração é primordial. Diz que oração nunca é demais. E quanto mais a gente ora, mais a gente se reabastece, né? É verdade. Por isso que é bom começar com oração e terminar com oração. Vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo, né? Vamos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigamos porque falamos um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, e que nessa história Tu fosse o autor. E Tu tens sido o autor. Obrigado pela vida do David, do seu irmão, da vida do podcast 95, dos sonhos realizados no coração dele. Coloca e realiza conforme o Teu querer. Porque não é o nosso querer, é o Teu querer, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade que Ele abre suas portas para a gente falar um pouquinho da história desse programa, que, como Ele falou no início, é um marco, é um patrimônio dessa terra, mas que eu creio que a tenda está preparada para ser alargada, Pai. Nos usa para desejar nos últimos dias para essa nação que Tu és Deus, que Tu estás no comando desta terra. Obrigado por tudo. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Que você diga amém. Que diga assim seja essa palavra forte. Aleluia. Valeu, podcast 95. Valeu você. Pastor. Valeu, Brasil. Valeu, rede no mundo, porque a gente está na rede. É verdade.
Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado se ficou com a gente até aqui. Pelo amor de Deus, não esquece daquele gostei. Isso ajuda muito a gente. Exatamente. Compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas que você puder. E como o pastor João falou, lembra de nos seguir na rede social para sempre estar acompanhando o nosso trabalho. E eu vou fazer a minha semente também. Eu vou lá também entrar agora no QR Code. Eu vou também plantar aqui, porque aqui, ó, dá fruto, viu? Aleluia. Vem pra cá, compartilha lá no QR Code agora. Se você ainda não fez ainda, dá tempo, vai lá. E durante as outras entrevistas, é importante, porque com a sua semente, essa árvore vai crescer bastante. Glória! Aleluia, meus amados. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.